A gente tem um quadro aqui, que a gente chama ele de 3Es, que é, eu queria pedir para você citar 3 livros. Um livro para enaltecer, tipo que você gosta muito, ou foi muito importante para você. Um livro para emprestar e um livro para esquecer. Aí eu tenho que parar para pensar. Para enaltecer. Para enaltecer. Tanta coisa para a gente enaltecer, né? Sim. E que bom, né? Que bom. Eu vou ficar com... Se a gente tivesse com muita coisa para esquecer, teríamos um problema. Eu vou ficar com Annie Ernaux de novo, já que tem ultimamente me marcado com mais força, a última leitura mais inesquecível, e dela Os Anos. Os Anos, que é maravilhoso. Que tem mais complexidade do que os demais. Sim. Eu gosto dos outros livros dela, eu gosto de tudo que eu li até agora, mas Os Anos consegue atravessar um século de experiência que é dela, familiar, é individual, é familiar, é social, é de um país, mas é também de todos nós, em alguma medida, nesse jeito de narrar com o nós que ela tem. Né? Ela não... tem uma timeline importante ali que você vai acompanhando a história dela com a história que estava acontecendo na Europa, na França e tudo. Muito legal. E é isso, fala muito desses caminhos que temos feito todos. E eu gosto desse plural, né? Ela narra no nós, que é uma raridade no mundo da literatura. Eu acho super interessante a estabilidade desse nós. Que nós é esse? De quem que ela está falando? Às vezes é absurdo aquele nós, mas isso é muito rico, né? Legal, ótimo, boa. Para emprestar. Emprestar é para perder ou para emprestar é um que você gosta muito, que você fala, isso aqui provavelmente para quem eu passar vai gostar. Eu gosto, aí vamos para outro tempo e outro tipo de experiência de leitura. Bartleby, o Escrivão, é um livro que eu indico para todo mundo, né? Isso eu não li ainda, vou anotar aqui também. O Herman Melville, que escreveu, né? Que escreveu Moby Dick, ele depois, ou antes de escrever Moby Dick, salvo engano. Moby Dick é um livro portentoso, gigante. Sim. Bartleby, o Escrivão, é uma novelinha, quase um conto, mas costuma ser publicado como livro avulso. E é a história de um sujeito que se recusa, que diz não, né? Então, prefiro não, é o bordão dele. Um escrivão que trabalha no escritório, vão pedir para ele coisas, ele prefiro não. Tudo ele responde, prefiro não. E aquilo vai sendo levado ao extremo. E é muito estranho entender se ele é um incapaz ou se ele é um resistente, né? Então, é a força, a ambiguidade daquele gesto de dizer não para tudo, se recusar a tudo. E eu acho esse livro magistral. Demais. Perfeito. Não li ainda, já anotado aqui para minha lista. É um desses que, se a literatura às vezes vai perdendo sentido, você não está se entendendo, você está lendo coisas que desagradam, de repente pega esse. Pega esse que vai. Para mim foi isso. Acho que a gente relembrava, antes de começar a conversa, o tempo que eu trabalhava na Folha de São Paulo, e tem que ficar lendo ininterruptamente livros que não necessariamente te interessam. Exato. E a literatura perde um pouco o sentido, a leitura perde um pouco da graça. Quando fui escrever sobre o Bartleby, de repente aquilo renasceu, acendeu em mim, tinha uma graça absoluta, inteira, completa. Então, que legal. Bartleby, como esse livro leve, posso ser desapegado, emprestar para todo mundo, levem, depois me devolvam ou não, eu consigo de novo. Tá tudo certo. Belíssimo livro. E para esquecer? Esquecer, né? Esse é o mais difícil, sem dúvida, né? Por que eu iria querer esquecer um livro? Talvez essa ou é a alguma pergunta. coisa que você não se conectou. Tipo, isso que eu já esqueci, na verdade, porque foi um livro que não me conectei com ele. O risco é de eu já ter esquecido os livros que eu deveria esquecer. Pensando se eu faço pouco aquele... Justamente por ser um leitor livre, faço pouco exercício de ler o que me desagrada, né?
Então não parei para ler Paulo Coelho para ver Exato. como é ruim na opinião de tanta gente ou de tantos outros, não, tudo bem, vamos respeitar, mas não parei para ler e dizer isto me parece descartável. Né? Parece que a gente fica mais, a gente fica com faro, né? Você vai ficando com faro cada vez melhor nesse aspecto. As pessoas às vezes me falam, nossa, você não fala mal de livro, você não critica livro. Eu falo, cara, é que é tão difícil hoje em dia, acho que deu uma apurada no faro, é tão difícil pegar um livro hoje em dia que eu falo, nossa, isso realmente é muito ruim. Vou fazer um comentário polêmico, então. Eu adoro. Livros para esquecer. Livros que eu aprecio muito, li com imenso interesse e que, no entanto, tenho me esforçado em alguma medida para esquecer alguns livros do Vargas Llosa. Porque, de fato, em algum momento ele foi um autor que eu resolvi me entregar. Né? Então, li A Tia Júlia e o Escrivinhador cedo, passei a me interessar muito por ele, porque ele me parece um escritor muito capaz. Só que, como figura humana, foi se tornando uma figura das mais estranhas, para não dizer execráveis, atrozes. Começou a ter posições muito duvidosas no mundo da política. E essas posições muito duvidosas no mundo da política se manifestaram em estética também. Em certa forma de escrever. Eu fui reler aqueles livros que tinham me interessado tanto. Eu comecei a desistir de estudar ele, eu ia estudar ele no mestrado. Desisti porque eu não tolerava as entrevistas. As entrevistas eram muito problemáticas. Eu falei, deixa pra lá, não quero estudar esse cara. Depois eu fui rever os livros que mais estavam me marcando e fui percebendo que o problema político estava manifesto ali. Você que não tinha ainda consciência, né? Quando leu. Ele tem uma visão de atraso da América Latina, como tempo arcaico, como espaço de bárbaros, de violência, como marca do nosso continente, que foi se manifestando explicitamente nos ensaios e que, se você vai olhar nas obras, também está lá. Então, a capacidade construtiva dos romances era muito grande, então aquilo dava um apreço. Ele é um autor hábil, só que nessa habilidade a gente deixava de ver o problema da visão de mundo dele. Então tem coisas que eu gostaria de esquecer dali, que seria interessante esquecer, dar menos valor. E se coloca o problema que me parece não é um problema menor e nem é um problema simples de resolver. O que a gente vai fazer com as obras dos artistas que a gente despreza por alguma razão, né? Então, os casos como Woody Allen, o que se faz com essas obras dos sujeitos que se mostraram execráveis. Não se joga tantos fora. Outros, né? Tantos outros, infinidade de outros. Não se joga fora, é evidente. Eu não sou aqui favorável ao sumiço, à desaparição desses autores, queimar livros, nada disso, de forma alguma. Né? Eles têm que existir. A questão é como a gente vai lidar com esse apreço que depois se manifesta de outra maneira e que depois você vai vendo que nas obras a postura biográfica se manifesta problematicamente. Exato. O predador sexual, que é o Woody Allen, você vê nos filmes dele, quando você volta a assistir com outros olhos, né? Então aquilo está presente nas obras e está presente de um jeito acomodado, às vezes convincente, de uma maneira que não deveria ser. O que defendo é uma reanálise das obras à luz dessas ocorrências, para a gente pensar de novo o valor real que elas têm.